Aí vamos para o terceiro e último ponto, então, que é justamente o tema da live, o preço da imaturidade. Um filme que é tão zoeiro não consegue passar uma credibilidade de uma história confiável. Então, assim, uma história, como eu falei no começo, uma história poderia ser épica, é uma história meia boca. É mais ou menos a ideia daquele que é imaturo. Você não leva a sério o que ele fala. Você não consegue dar credibilidade para alguém que se comporta como alguém imaturo, né? Então, assim, e a gente, no cristianismo, a gente tem muita gente que decide permanecer imatura por muito mais tempo. O processo de crescimento espiritual, ele é um processo que ele é diferente para cada pessoa, né? Então, algumas pessoas elas amadurecem mais rápido, elas têm outras pessoas levam mais tempo, mas todos nós precisamos estar em constante movimento, saindo da imaturidade rumo à maturidade. Né? E o que acontece muitas vezes é pessoas que optam por permanecerem imaturas o resto da vida, né? Constantemente imaturas. E isso é algo muito complicado, né? Porque, assim, com o tempo, a gente precisa mostrar frutos de maturidade no nosso relacionamento, né? Com Deus, com os irmãos, né? A nossa vida cristã, ela precisa ser, de certa forma, ela tem que amadurecer, né? Eu tenho que hoje ser melhor do que eu fui ontem. E essa mudança é diária, ela é constante. E quando eu decido, por livre e espontânea vontade, permanecer imaturo, o meu testemunho, o meu discurso, aquilo que eu falo, vai perdendo credibilidade. E aí eu viro, não, esse aqui, aquele ali é o zoeiro, aquele irmão ali que está sempre só zoando e tal. Então, essa ideia da imaturidade, assistindo o filme, vendo a ideia da escolha de fazer um filme mais zoeiro, né? Comédia e tal, você não consegue levar a sério. Você fala, não, legal, é um filme, sabe? É a sensação de lidar com alguém imaturo. Né? Ah, não, é fulano, ele é desse jeito mesmo, não dá para levar a sério o que ele fala. Né? Aí mesmo quando a pessoa tenta ser séria, ela não consegue, as pessoas não conseguem acreditar que aquele discurso, não, tá bom, é mais uma brincadeira. Mais uma brincadeira. É mais uma brincadeira e tal, né? Porque ela já está com aquele estigma de alguém que é imaturo. Então, o preço da imaturidade é não ser levado a sério. O preço da imaturidade é você não passar credibilidade para as pessoas. Né? E como eu demonstro essa imaturidade constante? Né? Como eu faço para não amadurecer espiritualmente falando? Principalmente quando eu decido não me relacionar com pessoas. Né? Existe uma crise nas igrejas hoje, que é a crise de liderança. As pessoas não querem assumir qualquer responsabilidade maior nas igrejas para permanecerem cuidando de si mesmas. Né? Então, a gente precisa entender essa realidade. A relação, assim, eu recebi algo de Deus, eu preciso fazer algo para as outras pessoas. E quando eu, por livre e espontânea vontade, decido permanecer como eu estou, sem fazer absolutamente nada, eu não vou crescer. Meu crescimento espiritual pessoal, ele vai até certo ponto. É o meu desenvolvimento das disciplinas espirituais. Né? Então, eu preciso desenvolver isso no secreto. Isso ninguém vai ver. Então, o reflexo da minha maturidade em público, ela é reflexo daquilo que eu faço no meu secreto. Quanto mais tempo eu passo com o Senhor, quanto mais tempo eu busco a Ele, no meu tempo de oração, no meu desejo pela palavra de Deus, tudo isso me leva a ficar mais perto, né, do Senhor e tal, e isso vai me fazer ter maturidade, porque eu estou cada dia mortificando a minha carne, estou abrindo mão dos meus desejos, né, e isso está me levando para mais perto de Deus, e quando eu me relacionar com as pessoas, isso vai transparecer. Né? E aí o passo natural eu preciso ajudar outras pessoas a crescerem também. Né? E o que eu vejo hoje é muita gente abrindo mão disso, falando, não quero, Deus o livre, eu não sou referência para ninguém, eu não quero que ninguém olhe para mim como uma referência. Né? E é natural que você seja referência dos novos. Se você está crescendo, quem está chegando agora vai olhar para quem já está lá. Quem já está lá? Você. E quando elas olham para você, bom, ser um cristão é ser como a Meire. Ser um cristão é ser como o Eduardo, ser como o Hector, o Natan, o Henrique, a Larissa. Né? E o que as pessoas veem quando olham para nós? Qual é a relação?
né? Então, é algo que a gente pode refletir com relação a isso. Comentários? Você não vai ler a palavra? Pode ler os textos. Então, os textos que nós pautamos essa questão da imaturidade, nós entendemos que o filme, ele tinha histórias que poderiam ser levadas muito mais a sério e poderiam ter um peso muito maior, que não foram por conta de tantas piadas, e que ficaram, as histórias acabaram imersas em tanta zoação e tudo mais. Então, por isso que nós colocamos como algo imaturo. Eles não conseguiram amadurecer nenhuma ideia ali, né? Nenhuma ideia conseguiu realmente, uou, né? E acabou ficando somente mais como uma comédia, né? E como histórias que poderiam ter sido muito mais desenvolvidas. E muitas vezes a nossa vida é assim, a gente acaba não amadurecendo e aí isso acaba gerando o quê? Coisas que vão, infelizmente, as pessoas não vão nos levar a sério quando nós quisermos ser sérios. E nós não fomos criados para ficar imaturos. Existe uma plenitude de vida no Senhor que nós devemos buscar, né? E a palavra nos diz algo lá em Coríntios, no capítulo 14 e 20, que diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 20. E depois, o outro texto que nós utilizamos para falar sobre o preço da imaturidade está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, a palavra de Deus já nos alerta sobre a questão de amadurecimento. Porque se nós formos como crianças, se não amadurecermos no Senhor, se nossa fé não tiver uma substância, se nós conhecermos a Jesus e permanecermos como aquele neófito que entrou lá, não sei quanto tempo, quando aceitou Jesus, e continuarmos dessa forma, nós, infelizmente, seremos levados por ventos de doutrina, seremos induzidos ao erro por qualquer pessoa, acreditando em qualquer história. E não é isso, não foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para amadurecermos a palavra de Deus, para que outros possam vir a conhecê-lo, para que outros possam ver referências em nós, para que nós sejamos referências para outros. Mas se nós não amadurecermos, se a nossa fé não se tornar madura, que possa entender a profundidade das palavras eternas que estão na Bíblia, que nós precisamos nos apropriar, que nós precisamos ter conhecimento, nós seremos somente meninos e meninas na fé, que serão levados, que serão induzidos ao erro e que não conseguirão se manter ali firmes na presença do Senhor. E isso é muito sério. Tomem cuidado com a imaturidade, tomem cuidado com a questão de não se aprofundar na palavra do Senhor, em não querer ter mais conhecimento de quem Deus é, de não conhecê-lo através do seu tempo com ele, através do seu tempo de estudo da palavra. Isso é extremamente importante. Se você não tiver essas coisas, você não crescerá e você não alcançará a plenitude da sua vida cristã. Você continuará como uma criança que não consegue se firmar na fé e que vai ser, infelizmente, não levado a sério, né? Até que se canse e às vezes até retroceda.